no Brasil, nós aplicamos a eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações de trabalho. E isso como decorrência do fundamento político dessa aplicação. A eficácia horizontal, ela é determinante da aplicabilidade dos direitos fundamentais às relações privadas, simplesmente porque, a partir de um determinado momento, o Estado passou a ser, ou o Estado não passou a ser o único protagonista da transgressão aos direitos fundamentais. Outros também assumiram essa deletéria titularidade. As grandes corporações econômicas, recentemente, por exemplo, eu sou procurador regional do trabalho, mas atuo em órgão agente desde o ano de 2007 e antes de 2007, de 96 até o ano de 2003. E fui convocado para uma força-tarefa no estado de Rondônia. E consegui perceber pela primeira vez na minha vida que a eficácia horizontal dos direitos fundamentais em determinadas situações está longe, muito longe de merecer uma aplicação adequada. Basta dizer que a empresa que foi contratada para a construção da usina de Jirau, no estado de Rondônia, que vem a ser a maior obra de construção civil em andamento no mundo, isso mesmo. A usina de Jirau é, na atualidade, a maior obra de construção civil em andamento no mundo. A empresa que está lá, a empreiteira que foi contratada pelo governo federal, recebendo a módica quantia de 11 bilhões de reais, dispensa aos seus trabalhadores um tratamento absolutamente deplorável. Trabalhadores que operam presos dentro das vigas de ferro que incrustam no concreto. Se houver alguma movimentação de terra, se houver alguma enxurrada, vão morrer soterrados ou afogados, porque há necessidade de vir uma máquina fazer o corte para eles saírem. A força pública, a denominada Força Nacional, subverteu completamente a sua atuação, porque agora serve para reprimir as reivindicações dos trabalhadores dentro da vila construída pela empresa. Tanto foi assim que em março deste ano, todos vocês ficaram sabendo a respeito do levante, da movimentação e do movimento feito pelos trabalhadores naquela usina. Então eu não posso deixar de fazer referência à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, mas também para dizer que, embora de fato muitas situações revelem que estamos milhas distante de uma efetiva aplicação dessa teoria no plano prático, no plano teórico, na jurisprudência trabalhista, no campo doutrinário, não há dúvida de que essa teoria se encontra devidamente consolidada. Bem, sendo assim, que tenho mais eu a falar para vocês. É evidente que a consolidação da teoria é apenas o passo inicial. Todos nós, membros do Ministério Público do Trabalho, juízes do trabalho, advogados trabalhistas, todos, indistintamente, a partir dessa incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas, já estão vinculados a promover uma interpretação da Constituição que seja constitucionalmente adequada.
Eu não posso mais buscar uma interpretação da Constituição que seja desprovida dos princípios relacionados à hermenêutica constitucional. Eu não posso, por exemplo, resolver um problema de colisão entre princípios que acontece inevitavelmente se eu atribuo validade a essa teoria. Eu não posso resolver esse problema consagrando um direito de modo exclusivo em detrimento de outro direito. É preciso compreender que no campo das relações de trabalho, após a consolidação da eficácia horizontal, há a necessidade de ponderar ou harmonizar direitos ou princípios ou normas princípio em conflito, em colisão. Há essa necessidade absolutamente insuperável de realizar esse procedimento. E ponderação que não se confunde com harmonização. O professor Canotilho faz essa distinção em seu Teoria dos Direitos Fundamentais, quando ele diz que na ponderação eu atribuo um peso maior a um devido princípio em detrimento do outro, mas devo justificar a razão pela qual assim procedo. E também não posso atribuir um peso tal ao direito contraposto que reduza a pó o outro direito, que se chama aí a proporcionalidade em sentido estrito. Mas eu devo também tentar harmonizar. A harmonização é diferente de ponderação. Quando eu estou diante de uma colisão entre direitos fundamentais, eu vou tentar harmonizá-los. Se eu não conseguir harmonizá-los, eu preciso ponderá-los. Há uma gama, um mundo variado de situações que impõem o recurso ao raciocínio da ponderação ou ao raciocínio da harmonização. Mas o fato também que não pode ser descartado é aquele que se revela na ideia de que os mesmos problemas que acontecem no campo da relação indivíduo-estado, no contexto da efetivação dos direitos fundamentais, esses problemas podem ocorrer no campo das relações privadas. Ou seja, e sendo mais preciso, a mesma dificuldade de justificação teórica de alguns direitos fundamentais no plano da relação Estado-indivíduo pode ser transportada para o plano da relação entre indivíduos. Nós já ouvimos e é consagrada essa ideia de Bobbio. O grande problema dos direitos humanos hoje não é tanto de justificá-los, mas sim o de empreendê-los. E conclui Bobbio: trata-se de um problema político e não filosófico. De minha parte, sinceramente, eu ouso discordar do saudoso professor, juiz filósofo italiano, porque há direitos fundamentais que ainda estão no plano da carência teórica, estão ainda no plano da justificação, da necessidade de teorização a respeito desses direitos. Querem ver? A liberdade religiosa. Ligamos a televisão, olha lá, um símbolo religioso em cima da cabeça do presidente do Supremo. Um símbolo religioso em cima da cabeça do presidente da Câmara, do Senado. Como então se desvencilhar
desse problema de justificação, não há como. É como tentar construir uma casa sem atentar para o alicerce fundante dessa edificação. Então nós não podemos rigorosamente deixar de lado essa ideia relacionada à justificação. O mesmo se diga com relação aos direitos culturais. Cultura, que é palavra ambígua. Aliás, a ambiguidade é um desastre para os juristas. A ambiguidade é um desastre em qualquer situação. Eu me lembro que, alguns anos atrás, minhas filhas, eu tenho filhas gêmeas, e elas eram pequenas, elas hoje são adolescentes, elas eram pequenas e começaram a fazer aquelas perguntinhas que vocês já devem ter ouvido. De onde vim? O que é que você fica com o quarto fechado de chave? E eu relatei essa minha dificuldade para responder a essas perguntas à diretora da escolinha. Aí a diretora da escolinha resolveu contratar uma psicoterapeuta para uma sessão com os aflitos pais. E assim foi. E ela então disse o seguinte: quando a criança lhe fizer uma pergunta, devolva a pergunta à criança, porque talvez a sua resposta atinja uma mundividência que não é a dela, mas a sua, do mundo adulto. Então, se uma criança perguntar, painho, baiana com certeza, o que é camisinha? Talvez. Se você disser que é uma camisa pequena, cole. E ela então falou de um caso muito interessante que aconteceu, de uma criança que chegou em casa, por volta de 6 anos, e perguntou para o pai: painho, o que é sexo? Aí o pai, muito aflito, engoliu e seco e disse: sexo, minha filha, é algo que você vai conhecer lá por volta dos 25 anos de idade. Depois de um relacionamento muito maduro, depois de muito entrosamento. A criança tem 6 anos, hein? E só depois do casamento. A menina regalou um olho deste tamanho. Ele disse: meu amorzinho, você não está entendendo nada do que eu estou falando? Aí ela disse: não, painho, eu recebi um papel amanhã que é ir para o passeio do museu. Tem assim, ó, nome do pai, da mãe, sexo. E ele deitou raízes nas pretensões paternas a respeito do início sexual da filha. E o que ela queria era apenas saber: sexo fenotípico, é garota, garoto, menina, menino, é só isso. E acontece conosco no direito. E aconteceu conosco na área trabalhista. Quanto problema não nos deu aquela palavrinha lá do ADCT chamada confirmação, a ponto de o Tribunal Superior do Trabalho editar uma súmula para resolver o impasse. Antes havia um OJ que se converteu em súmula posteriormente. Então é necessário reconhecer nesse momento que a eficácia horizontal dos direitos fundamentais tem aptidão, mas nós precisamos estar atentos para a interpretação constitucionalmente adequada sobre esses direitos. Liberdade religiosa à frente. Nós não podemos recusar a incidência desse direito fundamental no plano das relações de trabalho. Como fica a questão do empregado adventista? Será que eu posso interpretar esse conflito
com base numa interpretação de compostura civilista,